Eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje a gente vai falar sobre educação dos filhos, né? E se você não tem filho, não tem problema, eu também falo com você, mas se você tiver alguma relação próxima com alguma criança, se você é tio, se você é padrinho, se você convive de forma muito próxima a alguma criança, também é importante que você fique aqui comigo e ouça esse vídeo, porque aqui eu não venho hoje com a função de ensinar nada, né? Eu não quero que você entenda o que eu falo e aceite isso como uma verdade, não. É um debate. Na verdade, não é um debate porque eu tô falando sozinha aqui, né? Mas é só para fazer você refletir, tá? O que eu vou falar aqui, eu não quero que você entenda como sendo uma verdade. Eu não estou aqui passando um ensinamento. É uma reflexão. Você aí, fique aí com seus pensamentos, vendo o que é o mais adequado. E por que não é o mais certo? Porque é justamente isso que eu busco na minha construção como mãe, tirar essa palavrinha do meu vocabulário. É o que é certo e o que é errado. Por que eu estou falando disso? Porque a gente, como responsável de alguma criança, se a gente tem um papel educador orientador, a gente vai inevitavelmente fazer, podar algumas arestas, né? A gente procura corrigir certos comportamentos. Mas é nesse corrigir que eu quero falar exatamente sobre essa questão do que é certo, do que é errado. E eu vou abrir um parênteses aqui e falar por que eu resolvi fazer esse vídeo. Ontem eu passei por uma situação com meu filho em que eu tive que ter uma conversa ali com ele. E antes de eu falar o que eu queria falar, eu fiquei o tempo todo ali me organizando para que ele não entendesse que aquilo era uma crítica. Ele teve um comportamento que muitas pessoas podem olhar e falar assim, isso é errado. Mas eu não quero que ele entenda que seja errado, mas que aquilo tem consequências negativas. E por que isso? Por que essa minha preocupação? Eu estudo muito sobre educação de filhos, né? Sobre traços de caráter, sobre comportamentos. E eu entendi nessa minha construção, nesse meu estudo, que cada pessoa apresenta o seu conjunto de características. E isso não faz dela uma pessoa mais certa ou mais errada. É o que ela é a característica dela, é isso que ela tem para oferecer. Então, eu recriminar um determinado comportamento do meu filho, apontando aquilo como uma falha, como um erro, ele pode absorver essa informação de que jeito? Que ele é errado, que ele veio com defeito, que ele tem que corrigir o jeito dele ser. E às vezes a gente tem uma ótima intenção quando a gente conversa com o nosso filho, tentando corrigir aquele comportamento. Mas ele absorve muitas vezes de uma forma muito diferente da qual a gente tem a intenção. A gente tem uma intenção de corrigir e ele recebe aquilo como uma crítica no sentido de que eu tô errado, isso é um defeito em mim. Então, o que acontece? Eu vou exemplificar o que aconteceu comigo para que você aí na sua casa, na sua realidade, possa aplicar com as coisas que acontecem ao seu lado, né? Ao seu redor, em que ali você tem a capacidade de agir sobre aquele comportamento. O meu filho, ele para quem entende de traços de caráter, para quem me acompanha, eu já falei várias vezes, né? Ele os principais traços dele: esquizoide, psicopata e rígido. Para quem entende um pouquinho, sabe que esses traços são os três mais frios, menos sentimentais, menos sensíveis. São traços extremamente racionais, objetivos e lógicos, né? Então eu fui premiado com um filho que tem esses três ali bem forte, né? Ok, não tem nada de errado, só que eu tenho que aprender a conviver com ele. Tudo bem. Então, qual é uma característica nele que por muito tempo me incomodou e que eu achava que era errado?
não é que ele não se importe com o outro, mas ele não faz questão de agradar o outro. Ele é aquele tipo de pessoa que vai fazer o que ele tiver afim. Se eu pedir alguma coisa para ele, mas ele não tiver muito afim de fazer, ele não vai falar, eu vou fazer só para agradar a minha mãe. Não, ele não vai fazer. E por muito tempo eu achei assim, isso é errado, eu tenho que corrigir esse tipo de comportamento nele. E foi naquele período em que eu não conseguia me relacionar com ele, porque eu não entendia, né, o que seria uma pessoa esquizoide, psicopata e rígida. Depois que eu comecei a entender que existe tudo isso, que isso são características comportamentais, que não existe nada de errado, nada de certo, que nada ali é pior ou melhor, eu comecei a entender que eu precisava interagir com ele de outra forma. Então, ontem, quando eu fui conversar com ele sobre esse comportamento em que ele não faz questão de agradar a ninguém, eu falei para ele, Gabriel, isso é uma característica sua. Entenda, eu não estou te criticando, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas toda atitude nossa tem consequências na vida. Algumas consequências boas e outras consequências ruins. E eu não sei se vocês já me acompanharam, mas eu fiz um post no Instagram que eu falo de 4 certezas que é preciso ter na vida. E eu também fiz um vídeo aqui no YouTube. E ele sabe disso, né? Quando eu construí isso na minha cabeça, ele foi o primeiro a saber de tudo isso e ele achou super bacana. E aí eu falei com ele, Gabriel, lembra daquelas 4 certezas que é importante a gente ter na vida? Uma delas é, ninguém vence sozinho. Então eu entendo que você gosta de ficar sozinho na tua, você se sente bem assim, ok. Mas essa realidade não é a realidade que vai se estender pro resto da sua vida. Hoje você vive num ambiente super protegido, um ambiente familiar, onde todo mundo te ama, independente se você faz algo para me agradar ou não, eu te amo. Mas o mundo lá fora é diferente. E eu não quero passar para ele uma visão que o mundo é cruel, sabe? Para que ele não tenha medo de viver. Mas é diferente. Esse ambiente familiar é um ambiente protegido. E o que eu disse para ele? Uma das certezas é que ninguém vence sozinho. Lá fora, na vida real, no teu mundo, porque, gente, o mundo familiar não é a vida real, né? A gente acaba protegendo os filhos de muitos perigos. A gente acaba poupando ele de alguma frustração. E a vida real, quando ele for pelas próprias pernas viver a vida dele 100%, muitas frustrações vão acontecer. Então, é importante ele entender que ninguém vence sozinho. Todo mundo, em algum momento, vai depender do outro. E quando que você faz pelo outro? Você faz quando você simpatiza com aquela pessoa, quando de repente aquela pessoa já fez algo por você também e você quer retribuir. Então, para que alguém faça algo por você, é muito importante que você tenha um relacionamento ali de troca, onde eu também faço pelo outro. E o que eu deixei claro para ele é que se ele continuasse com esse comportamento de que eu não vou fazer nada para agradar ninguém se eu não tiver afim, esse vai ser o retorno que ele vai ter. Ninguém vai fazer nada por ele também, entende? Então isso não é um comportamento errado, é um comportamento que traz consequências negativas. Então eu desenvolvi a minha conversa com ele de forma que ele pudesse entender que ele não era errado, mas que todo mundo tem determinados comportamentos que vão trazer consequências negativas. E é importante a gente entender essa possibilidade, né, de que se eu fizer isso, coisas ruins podem vir para mim, para que eu possa mudar o comportamento no sentido de fazer um pouco mais. Não é ser uma pessoa diferente, mas ele é capaz sim de fazer algo para me agradar, para agradar a avó, para agradar o pai. Só que pelo comodismo, pelo fato de, se eu não fizer, nada de ruim vai acontecer, então deixa que eu não faço. Só que o que eu quero mostrar é que a vida, quando ele estiver lá com as próprias pernas sozinho, isso vai fazer uma enorme diferença para ele, né? Então é importante, qual é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, para que vocês na hora de orientarem os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, qualquer criança que esteja ao redor de vocês,
que vocês evitem falar de uma forma, você é egoísta, você não pode ser assim, isso está errado. Cada um vai absorver aquela informação de uma forma, mas ele pode absorver como se eu sou errado, eu nasci com defeito, sabe? Como se aquilo fosse uma coisa que ele tivesse que se livrar, mas ele não consegue. Então é importante, quando a gente quiser fazer essa correção, né, que como eu falei, não é uma correção porque não tem nada de errado, é uma orientação, que a gente só oriente no sentido de que, olha, esse comportamento vai te trazer uma consequência. E essa consequência pode muitas vezes ser ruim. É importante você ficar ciente disso. Agora, você acha que isso seria uma coisa bacana na sua vida? Eu acho que não. Então, para você evitar esse tipo de consequência ruim na sua vida, é importante que você faça um pouco mais. Que você... E aí vai ser de acordo com o comportamento que a gente estiver ali falando. No caso do meu filho, era importante ele se doar um pouco mais. E é um pouco, bem pouco mesmo, sabe? É um gesto de carinho no sentido de mandar uma mensagem de feliz aniversário. Só que qual é o argumento dele? O argumento dele é que eu odeio que me mandem mensagem de aniversário. Eu não gosto que me deem parabéns. Ele é assim, ele não gosta. Então ele acha que ele não tem que fazer isso por ninguém, simplesmente porque ele não gosta que faça com ele. E olha só, sabe o que ele falou pra mim? Você não diz que a gente não deve fazer com os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente? Eu falei, ok, muito bem, você já aprendeu essa lição, mas isso é para coisas ruins, né? Dar os parabéns é uma coisa super legal, você é que não gosta. Então, pelo fato de você não gostar, não quer dizer que as pessoas também não gostam. Se você sabe que o fulano gosta de receber esse carinho, não custa nada você mandar uma mensagem de parabéns. Mas ele não, sabe? Ele não tem essa iniciativa pelo fato de, vou fazer isso pela minha mãe, vou fazer isso pelo meu tio, pela minha avó, só para agradar. Não, ele não se preocupa com isso. Então, a reflexão de hoje é justamente isso. Não vamos apontar um determinado comportamento do nosso filho, das crianças que estão sob nossa responsabilidade, como uma coisa ruim, errada, mas sim como atitudes que têm consequências. E aí ela mesma vai chegar à conclusão, será que essa consequência é boa ou é ruim? Você acha que vale a pena continuar com esse tipo de comportamento? Se você quer ter algo de bom das pessoas, é importante também que você dê algo de bom a elas, né? Então, fique essa reflexão aí, né? Pra gente não pensar só também com relação a crianças, né? Com relação a pessoas que a gente convive, e a gente, infelizmente, tenta mudar o comportamento de muitas pessoas que convivem com a gente, sempre criticando, achando que aquele comportamento é errado, né? É claro, existem regras, né? De civilidade, né? Jogar lixo no chão é errado, ok. Roubar é errado. Mas tirando essas coisas assim, né? Os comportamentos de ser tímido, de ser falante, de ser chorão, de ser perfeccionista, de ser competitivo, de ser um pouco mais egocêntrico, não tem nada de errado. A gente só precisa entender quais são as consequências desse comportamento. E a criança, ela precisa entender, porque quando você vai educar uma criança e você fala, você não pode ser assim. Por quê? Por que não? Porque é feio. Gente, isso não tem explicação nenhuma. Você convencer uma criança, eu não posso ser assim porque é feio, ela vai te obedecer enquanto ela estiver ali sob o seu domínio, né? É como se fosse uma punição. Não, se eu fizer isso, meu pai me bate, minha mãe me briga, enfim. Mas ela não entende o porquê que ela não pode ser assim. Você tem que dividir com seu irmão. Por quê? Porque tem. Porque tem não. Porque um dia você também vai querer um brinquedo dele, e aí se ele não quiser, você vai ficar triste, e é importante você oferecer o outro, porque um dia você também vai querer aquilo de volta. Você vai querer que alguém tenha esse comportamento com você também. Então, a reflexão é porque a gente pense a forma com que a gente oriente os nossos filhos, tá? E para quem não sabe, eu tenho um e-book gratuito que ajuda os pais a construírem relacionamentos saudáveis com seus filhos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do e-book, tá? Espero que vocês tenham curtido, que vocês possam compartilhar se você não tem filho, que você compartilhe para amigos que tenham filhos, que essa informação possa ajudar também. Cada um buscando um pouquinho mais na construção
do seu relacionamento saudável com seus filhos. Tchau, gente, até o próximo vídeo.